Superposição de oscilações. Este é o tema 6. Na realidade, seria melhor superposição de oscilações harmônicas. As oscilações do tipo seno e cosseno. Muito bem, nesta aula 1 do tema 6, falaremos exatamente sobre esse tema, uma introdução a ele, né? Explicando o que é superposição de oscilações ou composição de oscilações. Em alguns casos seria melhor falar em composição de oscilações, né? É um tema bastante interessante, né? Como eu disse antes, né? O problema geral é aquele de superpor. O que acontece quando eu tenho 2, 3, N oscilações superpostas, né? É claro que aqui estamos falando de oscilações na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido, né? Mas também vamos falar de superposição, e eu prefiro, na realidade, falar de composição de oscilações, né? Mas agora, oscilações ocorrendo em eixos perpendiculares, tá? Então, são oscilações que acontecem, né, ao longo do eixo, digamos que poderíamos chamar de X, né? Tem uma oscilação aqui ao longo do eixo X e agora uma segunda oscilação no eixo Y. E eu vou compor as duas oscilações, né? Esse é o problema que a gente se propõe. O problema, em geral, é este aqui, né? Onde eu tenho oscilações na mesma direção e oscilações unidimensionais, né? Para não complicar. De forma que se x1 for a função que descreve a primeira oscilação, x2 a segunda oscilação, xn a enésima oscilação, o problema é este aqui de somar, já que se trata, né, de oscilações do tipo movimento harmônico simples, né? Oscilações harmônicas, né? Então, o problema nesse caso é somar A1 cosseno de ω1t mais φ1 com A2, que é a segunda oscilação, cosseno de ω2t mais φ2 e assim por diante. AN vezes cosseno ωn mais φn. Em geral, a oscilação composta pode ser bem complicada, mas em muitos casos, né, a gente vai ver, né? Mas com certeza, esse caso aqui, oscilações de mesma frequência pode até ter amplitudes diferentes, como esse é o caso aqui, né? Veja, nós estamos falando de amplitudes diferentes. A primeira tem amplitude A1, a segunda tem amplitude A2, a iésima tem amplitude AI e a enésima tem amplitude AN. No entanto, a frequência das oscilações é a mesma. Ômega aqui, o mesmo ômega aqui, o mesmo ômega aqui, o mesmo ômega aqui. Oscilações de mesma frequência. Nesse caso, é uma coisa interessante. Você pode escrever a oscilação resultante sob essa forma aqui. Aliás, bastante simples, né? Veja, é uma amplitude que depende de A1, A2, AN e depende das fases também, né? Uma amplitude
cosseno de ômega t, a mesma frequência, mais alfa. Mais alfa. Alfa é uma fase. Né? Alfa é uma fase da oscilação resultante. De forma que, veja, esse caso aqui é o mais simples, e é possível escrever para qualquer número de oscilações que você puder imaginar, é possível escrever dessa forma simples. Olha, você somou, né, ou fez a superposição de N oscilações, e a resposta é simples. X de t, x resultante, é igual a A vezes cosseno de ômega t mais alfa, porque a frequência é a mesma. Esse é um caso simples, veja. Então temos que aprender a somar, né? Aprender a somar. Aí existem dois métodos, né? O primeiro método é soma de vetores, né? E o segundo método, soma de números complexos. Eu gosto mais desse método aqui, né? Mas é uma questão de gosto, né? Para se somar vetores, né, eu quero lembrar, né, que um vetor qualquer, né, digamos um vetor V aqui, qualquer, este vetor pode ser decomposto em componentes, né, de forma que aqui eu tenho uma componente x e uma componente y do vetor, né? Claro que esse eixo aqui, né? Esse eixo aqui é o eixo x, né? Esse aqui é o eixo y. E essa componente, na verdade, a gente precisa lembrar, né, a definição, né? Eu traço uma reta paralela ao eixo y, né? Então, e uma outra aqui paralela ao eixo x, né? De forma que a componente x do vetor, né, e eu vou precisar dela, a componente x do vetor, Vx, é igual módulo do vetor V, veja, este aqui é o vetor V, este é o vetor V, módulo do vetor V vezes cosseno do ângulo θ. Θ é este ângulo aqui, θ é esse ângulo aqui, né? E é claro que a componente y, mas essa não interessa muito para a gente, né, para o que segue, né? Porque a componente y, que a gente não vai usar muito, quase nada, a componente y é igual ao módulo de V, né, vezes seno do ângulo θ, esse mesmo ângulo θ aqui, né? Então, só para lembrar, né, as componentes de um vetor. De forma que o problema, quando eu uso o método vetorial, é que eu utilizo a soma de n vetores e considero a componente x da soma de n vetores, que é dado por V1 cosseno φ1. Φ1 é o ângulo que forma o primeiro vetor, né? Φ2 é o ângulo que forma o segundo vetor com o eixo x. J é o jésimo ângulo formado pelo vetor vezes e cosseno, então, de φj. E o último é Vn vezes o cosseno de Vn. Ou seja, a componente x do vetor resultante é igual à soma das componentes x dos vetores, né, que compõem o vetor resultante, nesta soma aqui, né? De forma que, por exemplo, o vetor posição, né, definido assim, né, envolvendo, olha só, envolvendo, né, o módulo, né, do vetor R, né, por exemplo, onde R é esse vetor aqui, que é a soma de vetores posição. Claro que esse aqui tem uma componente I, mas tem também uma componente J, que eu quero indicar aqui. Muito bem. O fato é que o módulo do vetor V resultante,
não é? É igual à raiz quadrada, não é? Da soma dos vetores ao quadrado. Né? A soma dos vetores ao quadrado. Esta é a expressão que eu tenho aqui. E a tangente do ângulo θ, esse ângulo do vetor resultante, né? Você tem primeiro o módulo do vetor resultante, né? Que é dado por essa expressão aqui. E, finalmente, o ângulo, né? Do vetor V. Tangente desse ângulo é igual a componente x do vetor, né? Ou melhor, a componente y do vetor dividido pela componente x do vetor. Esse é um método. E, finalmente, o outro método que a gente emprega muito é o método envolvendo números complexos. Agora é um pouco mais complicado, porque um número complexo tem duas componentes, A mais IB. Essa aqui é a parte real de um número complexo. Isso aqui é a parte imaginária de um número complexo, né? Quero também lembrar, né, uma propriedade interessante, né, a respeito dos números complexos, é que E elevado a um número complexo qualquer, né, é tal que E elevado a I θ, um número qualquer, é igual a cosseno θ, uma propriedade, né, mais I seno θ. Essa é uma outra propriedade extremamente relevante para o que segue, né? Portanto, eu posso escrever o cosseno de um ângulo como a parte real de E elevado a Iα, ou assim, E elevado, por exemplo, cosseno φ é igual a E elevado a Iφ mais E elevado a menos Iφ dividido por 2, que é a parte real de E elevado a Iφ. E o seno de φ como a parte imaginária de E elevado a Iφ. Então, eu consigo somar, né, fazer a soma de cossenos, né, começando pela soma de números complexos, de tal maneira que aqui, na verdade, nós estamos falando de funções de variáveis complexas, né? Onde aqui, ao invés de θ, eu tenho ω1t mais φ1. A seguinte é ω2t mais φ2, ω3t mais φ3. Isso aqui você poderia chamar de θ3, esse aqui θ2 e esse aqui θ1. De forma que aí você soma os números complexos, né, e toma agora a parte real desse número complexo z, que é a soma de números complexos. E essa parte real é x de t, aquela exatamente que a gente está procurando. O fato é que são duas técnicas, né, que a gente pode fazer uso delas para a gente somar, né, fazer a superposição de oscilações, utilizando soma de vetores e utilizando soma de números complexos.